A paz do Senhor, meu pastor Joaquim. Pai Senhor, meu Paz do irmão. Senhor, minha pastora Rosa. Pai Senhor, irmão Eu Dodêncio. estou aqui para entrevistar meu pastor. Ele tem muito ensinamento. Eu mesmo, como jovem obreiro, tenho muito a aprender com o homem de Deus, com a serva de Deus. E ele vai iniciar aí dando uma palavra. Primeiro lá dos princípios, lá como foi que iniciou aí a sua jornada cristã. Nosso pastor vai, vai dar uma palavra aí. Bom, irmão Deudene, a minha jornada cristã ela é muito longa, é muito grande, né? Eu, na verdade, como adolescente, eu aceitei a Jesus na igreja no Jupati, O Jupati. município de Afuá, né? Eu tinha 9 anos, né? Quando aceitei Jesus. Isso ainda no princípio do Evangelho aqui no estado do Pará. Jupati Pará, né? No estado do Pará. E depois de 9 anos, eu aceitei Jesus, aí eu vim para Macapá já com 11 anos, né? Eu vim para estudar com meus tios, né? Meus tios tudo evangélicos, tio Abel, tia Alegria, meus primos. E ali nós começamos a trabalhar para Jesus, fazer outra obra de Deus na escola dominical, né? Macapá. O pastor atualmente era o pastor Ananias Gomes, meu pastor, né? Da época, antes do pastor Toniel Alves de Alencar, né? E fiquei naquele período até o ano 61. Fim de 61, nós viemos para Pedra Branca. Chegamos aqui em Pedra Branca, ainda não tinha o trabalho da Assembleia de Deus, né? Tinha um trabalho do pastor Sozinha, que ia para Serra do Navio, né? Lá já tinha a igreja Assembleia de Deus. Mas em Pedra Branca não tinha ainda o trabalho da Assembleia de Deus. Então começou a chegar essas famílias. Família da dona Deolinda Gomes, que era nós, né? Do Dico da Luz, né? Paulozinho, que vieram todos esse pessoal da FUA, família também do Esdra, né? Que é o Justino Costa, pessoas que vieram todas, essas pessoas vieram. Então, Sim. começou a criar o trabalho da Assembleia de Deus aqui, na verdade, em Pedra Branca. Na época era simplesmente um distrito, né, do território do Amapá. Sim. E comecemos a trabalhar. Já com 15 anos de idade, eu tive uma dificuldade, me empreguei nem Cume, né? Quer dizer, com 15 anos eu me desviei, né? Eu saí da coisa. Não tinha sido batizado também, né? Ainda não tinha se batizado. Não tinha sido batizado. Aí eu me desviei e passei 8 anos fora do caminho, né? Esses 8 anos foi o tempo, aí foi que eu me empreguei na Incume, né? E na Incume, como jovem, aconteceu o maior milagre, um dos grandes milagres que eu considerei na minha vida, foi o primeiro milagre, que eu orei por um rapaz, Chaga Besso, na boleia de um caminhão, evangelizando já, né? Sim. Na Serra do Navio eu me reconciliei, no caso aceitei, fui batizado pelo pastor Sozinha, né? E então comecei a trabalhar já como jovem disposto, né? Sim. Com a mocidade que tinha lá. E orei por esse moço. Hoje esse moço que eu orei, que foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus, foi esse Chaga Bécio. Hoje ele é um pastor que tem uma grande igreja em Macapá, que é a igreja de Jesus Cristo, né? Essa igreja, ela é uma igreja afiliada também, aliada com nós na Convenção do Estado, né? Então esse moço tornou-se pastor e foi a primeira milagre acontecido.
Depois, então, eu vim para Pedra Branca, né? Aí fiquei em Pedra Branca, servindo a igreja em Pedra Branca, que a igreja já estava bem madura, até o ano 70. No ano 70, Deus me chamou para fazer missão, né? Então eu Sim. saí da Pedra Branca no ano 70 e eu fui para o Pará. Bem verdade, foi para o Pará. Lá no Pará, eu evangelizei várias cidadinhas interioranas, sabe? Vilas, Vilas, vilarejos, comunidades. como por exemplo, o Terra do Chão, foi eu que abri trabalho lá, Piquiatuba, né? Aí Ponta de Pedra, né? Arapiuns, lá aconteceu um grande milagre numa vila por nome chamada Arapiuns também, né? Com uma moça, já era eu e o André, um jovem André, que era meu companheiro, né? Lá aconteceu um grande milagre lá, porque eu cheguei na vila e eu fui andando na vila, evangelizando na vila, e eu encontrei um homem que ia fazer uma compra para o enterro da filha dele que tinha morrido. E quando ele falou assim, eu estava no comércio onde ele ia fazer a compra. Aí eu disse para ele que me desculpasse, me perdoasse, mas o que eu estava falando, que eu ia dar para ele uma palavra que Deus tinha me dado que desse para ele. Que a filha dele não tinha morrido, não. Ele quis se aborrecer comigo, que era pessoas de lá são meio assim ignorantes, sabe? Muito católico, muito ignorante, né? E eu Sim. desconhecido, né? Ele achou que eu estava interpretando que ele estava mentindo, né? Mentindo Sim. em fazer aquela compra, né? Para enterrar a filha dele. Atualmente, eu estava dizendo que queria enganar o comerciante. E eu disse que livre de mim falar uma coisa dela, eu pensar aquele pensamento dele, né? Que eu estava indo ali e dando aquela palavra para ele, porque Deus estava me ordenando que dissesse para ele que a filha dele não tinha morrido. Só que eu exigia que ele me levasse lá aonde estava a moça morta, né? Porque eu queria ver e contestar Sim. e falar para ele, né, que ela não tinha morrido. Fizemos o acordo lá, fiz a compra, eu até me responsabilizei de pagar a compra que ele tinha feito lá para o comerciante, e embarquemos na canoa, eu e ele e André, e fomos para essa casa. Quando chegamos lá, de longe ele parou numa pedra, né, onde já se viu o alarido do pessoal, né? Aí ele não viu mais o alarido de choro, né? Então ele disse que verdadeiramente o que eu tinha falado podia ser verdade, pelo fato de que não tinha mais ninguém fazendo choro, alarido, né? Sim. E aflição. E aí nós fomos para lá. Chegamos lá, verdadeiramente, né? A moça, a mãe dela veio, correu, e já foi abraçando ele, né? E dizendo que a filha dela não tinha morrido, que ela tinha tornado, né? Tinha tornado. A filha dela tinha tornado, que ela ainda não tinha morrido. Aí ele disse, olha minha esposa, então eu trouxe um rapaz aqui, 2 rapazes, né? Que vim aqui, que me disse que a minha filha não tinha morrido e tá certo que ela não tinha morrido. E ele quer que vê ela. Eles são missionários, né? Eles são missionários, eles são da igreja aí, eles são missionários. Eles estão pela primeira vez aqui nessa vila do Arapiuns. Aí nós fomos, muita gente que tinha vindo, aquele pessoal católico, umbanda, né? Pessoal que mexia com coisa de Feitiçaria. De feitiçaria, muita gente lá, né? E eu, então, disse, onde está a moça? Ela está aqui dentro do quarto. Eu disse, eu quero entrar e ver ela. Quando eu quis entrar para ver ela, todo mundo queria entrar e eu disse que não. Ninguém entrava ali, a não ser eu, o André e a mãe e o pai, né? Só nós 5 deveríamos estar ali dentro, que eu queria ver a moça. Porque Deus tinha, né,
uma obra para operar Sim. ali. E eu não queria ninguém a não ser esses 5. Eu, o André, né? A mãe e o pai, e mais uma moça que era a irmã dela que estava lá. O acontecimento da doença dessa moça foi porque ela estava menstruada, né? E o irmão dela deu-lhe uma pisa nela, né? Então a moça adoeceu porque o sangue, né? Subiu para o cérebro, né? E afetou o cérebro e ela estava morrendo pela infecção do sangue no cérebro, né? E quando eu cheguei lá, aí eu disse, aí eu fiz uma entrevista com o pai dela. E eu fiz assim, a entrevista foi essa. Se verdadeiramente ele cria que a filha dele, que ele já tinha crido que a filha dele tinha morrido. Ele tinha ido fazer a compra porque a filha dele tinha morrido. Era ou não era? Ele disse era. Foi. Depois eu disse para ele, então se a sua filha já tivesse morrido, o senhor ia sepultar ela, não era? Era. Eu disse, então é o seguinte, se Deus curar sua filha, se Deus pôr a vida para sua filha, você entrega essa moça como um voto para a missão. Eu era missionário, né? Então eu queria companheiros para a missão. E que se Deus me desse ela a vida dela, eu queria ela para a missão. E aí ele disse que ele dava, se a filha dele, né, escapasse, se ela tivesse vida, se Deus curasse, então ele dava aquela moça para continuar a missão, né? Fazer a missão com nós. Então, quando ele fez essa palavra, fez esse voto, então nós oramos, né? Eu e o André, né? Que eram os 2 crentes que tinha lá, e eu roguei o Senhor, e o Senhor então usou de misericórdia, né? E ele curou a moça. Imediatamente ela se levantou, gritando, chorando, pedindo comida, né? Que ela estava com 8 dias que não comia nada, e aí foi aquele alarido. Bom, esse foi um dos milagres que aconteceu também na minha vida missionária, que depois peguei ela, trouxe para Santarém, né? Passei pelo hospital, só entrando numa sala e saindo noutra, fazendo exame e tudo mais, né? E nada mais que constasse de que doença, né? Então essa moça ficou na igreja servindo a Deus. Mas só como eu já era missionário, já tinha casado, nessa altura já tinha casado com a dona Rosa, né? Nós pastoreávamos um campo por nome Baixão, né, Rosa? Nós estávamos no Baixão na época, no Sepultura, que era um nome por Sepultura, né? Chamava Sepultura, nós pastoreávamos então aquele campo. Era ainda no Pará. Era, tudo no Pará. Ainda no Pará. Era, perto de Mujuí, dos Campos. Bom, aí eu fui para lá, para esse campo, depois nós estivemos para lá, nasceu nossa primeira filha, quando nasceu nossa primeira filha nós voltamos para Santarém, né? Ficamos, depois nós fomos para Curuaúna, né? Também pastoreei uma igreja lá, Deus abençoou grandemente, foi abrindo no Curuaúna. Conte como foi que o senhor, assim, conheceu a irmã Rosa. Então foi assim, essa passagem foi exatamente no Curuaúna. Sim, né? Esse Curuaúna é o lugar da minha velha. Fazendo esse trabalho de evangelização, de missão, nós se vimos, né? Com a dona Rosa. Se vimos com a dona Rosa. Aí, o senhor estava na missão. Estava na missão. O pastor da igreja de Santarém já tinha ido lá com os companheiros nossos, né? E depois, quando ele chegou, ele me falou, aí eu fui então já para lá acompanhar, fazer esse trabalho de missão lá. Lá nós encontramos essa família, a família do seu João Araújo, né? Uma família muito grande, né? Quer dizer, não tão grande a família, eles eram 4 irmãos. Lá na região, né? Sim. O Flaviano, o Jonas, o Tutico e ela, né? E o velho, né? E mais outra irmã, a dona... Todos também na obra também. Não, esse pessoal nem eram crente ainda, né? Uhum. Não eram crente ainda. Na evangelização lá, né?
Aí já eles foram aceitando Jesus. Aceitou Jesus o Tutico, que era um catequista, né? Depois aceitou o Flaviano, né? Depois veio o Jonas, aceitou, depois aceitou ela, né? E também a Dona Rosa, e também o velho já. Nesse pessoal, quase todos eles foram eu que batizei, né? Quer dizer, o velho pai dela, então eles são da igreja e eu batizei. Eu sei que o pai dela foi eu mesmo que batizei num batismo que tinha lá no. Já tinha uma congregação, nós tínhamos uma congregação lá. E assim eu fiquei fazendo aquele trabalho. Depois que nós fizemos aquele trabalho, aí nós voltamos de novo para Santarém. E voltando atrás, fazendo em abrir trabalho, eu também tive como missionário solteiro no Rio Trombeta. Rio Trombeta é um rio lá onde tinha uma empresa, a Andrade Gutierrez, né? E extraindo o minério que era bauxita. E que ele só entrava para aquele rio, só ia para podia evangelizar ali se a pessoa se empregasse, né? Então eu me empreguei na empresa, né? Para abrir trabalho no Rio Trombeta. Lá não tinha também nenhum crente. Nós abrimos um trabalho lá, eu fui o primeiro missionário a entrar ali e abrir trabalho, né? E quando eu saí de lá já, depois que, ainda solteiro, que eu saí de lá, eu deixei um trabalho aberto lá. Hoje, eu passei para Xambiuá, a igreja de lá, do Rio Trombeta, eu passei para Xambiuá, que Xambiuá era que tinha a igreja, né? Eu passei para a igreja no Pará e saí de lá. Quando eu saí de lá, então esse foi atrás, né? Antes, no ano de 70, mais ou menos, por aí, 72, por aí assim. E então, depois nós fomos, continuando do Curuaúna, nós fomos para o Rio Maró. Rio Maró, né? Também era um rio muito grande, que tinha 8 vilas grandes, né? Era Vila Socorro, era Vila Gorete, Vila São Pedro, Vila Curi, né? Curi e Cachoeira Grande do Rio Maró e o Porto Rico, que foi aonde nós ficamos. Nesse Porto Rico, lá nós ficamos, lá todos aceitaram a Jesus como Salvador. Não teve uma pessoa da região que não aceitasse a Jesus. Todos aceitaram a Jesus, todos eram crentes naquele lugar. Mas foi de lá que Deus me falou que eu deveria ir fazer missão já em cruzada, né? Então criamos uma cruzada com os irmãos de Santarém, irmão mineiro, pedimos a presença do pastor Obed para ser um companheiro nosso. O Obed era um jovem, então era um irmão também daqui de Macapá, né? Foi o pregador da cruzada. Então nós montamos uma equipe, compramos um ônibus, né? O irmão mineiro tinha condição, comprou o ônibus, e saímos. Então nós saímos fazendo missão. Aí que nós pegamos as nossas credenciais da igreja de Belém, né? Da igreja de Belém, se filiamos todos na igreja de Belém. Nesse tempo era pastor Firmino da Anunciação Gouveia, o presidente da convenção, e o pastor da igreja na época, já no ano de 80, né? E aí saíam fazendo missão, né? Então nós penetramos no Pará, muito evangelizado, no Maranhão, fazendo missão, e se instalamos no Goiás, né? Fazendo missão. Lá do Goiás, nós tínhamos residência, foi então que isso, Deus fazendo muito prodígios, milagres, e aconteceu mais nas cruzadas. Teve lugar, irmão, que nós saímos com 150, 180 almas
numa semana, né? Em Oriximiná, por exemplo, em Óbitos também, né? Aconteceu isso, né? E lá em Araguaína, né? Numa cruzada, Jesus salvou 16 índios e curou 16 índios também, né? De bico de papagaio na coluna, né? Foi um milagre extraordinário. Quem orou por esses índios foi eu, para que Deus, né, tivesse misericórdia desses índios. 16 índios que eram doentes de coluna, bico de papagaio na coluna, ficaram curados, testemunharam no palanque, né? Fazendo todas, nós escolhemos os testemunhos no palanque, né? E eles, então, aconteceu em Araguaína. E assim foi. Depois nós fomos para Goiânia, fizemos trabalho em Goiânia, né? Até que quando foi um tempo, nós e os parceiros, o pastor Obed foi para São Paulo, gravou um disco, né? E quando ele veio já de São Paulo, ele já queria fazer um trabalho para Miami, né? Que tinha sido um convite para Miami. Que era para ir à cruzada, mas já nós não podia, porque tudo nós tinha família, né? Eu tinha família, né? Morava em Araguaína. O pastor Mineiro também tinha família, morava já já morava numa cidadezinha perto de Araguaína, né? Todos nós estávamos em Araguaína, mas ele já tinha terra em Araguaína, já tinha casa, né? Então nós fizemos um trato de nós pararmos com o trabalho da cruzada, né? Depois já de 8 anos, né? De trabalho. E depois, com o tempo, nós ia reativar. Mas foi o tempo que o pastor Alberto foi para os Estados Unidos, né? E eu voltei para o Amapá. Quando eu voltei para o Amapá, aí eu cheguei aqui em Pedra Branca, já em 86, no ano de 1986, com a família. Eu com a Dona Rosa e os filhos que tínhamos, que era só a Lídia, o Joarão, o Joabe Só o Joab. e o Joabe, E e a Priscila, os 4, né? Os 4 de 86. E ficamos aqui, irmão, né? Então de lá para cá, nós chegamos aqui, nós reativamos aqui o trabalho do Água Fria. Não sei se você já tinha nascido, se não, se fosse, mas era bem pequeno, que foi em 86. Foi em 86 que nós chegamos aqui. Eu sou de 88, pastor. 88. Então a igreja, aqui tá, a congregação do Água Fria estava com um ano parada que não tinha culto, né? Os irmãos, aí o seu Beto morava lá no terreno e tinha uma casa de oração lá do outro lado do rio, né? Isso em 86. Aí eu comecei a ativar, né, o trabalho do evangelismo da Perimetral Norte. Foi lá que eu conheci a irmã Maria Inácia, né, irmã Manel, outros irmãos que estavam para lá, né, e com a intervenção do irmão Cláudio, né, nós trouxemos essas famílias para cá, para Pedra Branca, né, e então, mas tinha já, aí, então, não tinha congregação nenhuma, né. Então, lá que eu conheci a irmã Maria Inácia, a irmã Manel, o pessoal dele, né? E mais outros irmãos que eu não estou esquecido do nome, mas tinha mais. O Muju, né? Muju com a esposa, morava para lá também. Era o pessoal que tinha vindo, né? Daí do Nordeste, tinha ido para lá, né? Se assentar. E aqui na Pedra Branca aconteceu também um milagre muito grande. Eu orei aqui por uma senhora que era completamente possessa, a esposa do seu... Como é que chama que trabalha com Juareia? Essa mulher, né? Jesus libertou. A filha da irmã nesse tempo, daí em Pedra Branca também, ela era possessa. E eu orei por ela, Jesus libertou ela, né? Aqui tive uma vez a própria irmã, a irmã
como é essa menina, filha da irmã Bena, como é o nome dela? Ah, A Iracema. irmã Iracema, né? Ela teve uma manifestação, o inimigo quis enganar aquela jovem da igreja, quis enganar, eu orei, Jesus libertou, que hoje, até hoje ela é uma bênção na mão de Deus. E assim, meu irmão, foi e depois então ficamos passando aqui pelos pastores, sabe? Aqui em Pedra Branca, a tendência minha a vir para cá era criar essa mesma cruzada, né? Essa mesma cruzada para evangelizar as aldeias dos índios, porque eu já tinha acesso com as aldeias, ainda passei 7 anos lá dentro, né? Abri o trabalho, ainda teve 6 pontos de pregação grande no, 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 dentro das aldeias, né? Mas eu tive que, lá não podia ficar os missionários, só podia estar. E enquanto eu estava fazendo obra lá dentro, né? Eu fiquei lá dentro. Depois que terminou mais obras lá, aí eu tive que sair lá. Nós chegamos a fazer um ponto de missão, que foi no Tucano, a primeira congregação que eu tive lá. Foi nós que construímos na gestão já do pastor Manuel Sebastião, né? E evangelizamos aquela região da Perimetral Norte. Ainda cheguei a ser desmembrado do campo daqui da placa da Serra do Navio até lá nas aldeias. Para mim, foi homologado pela convenção, fiquei tanto, mas é quando a extensão era muito grande. E aí, pastores da convenção resolveu botar missionários, né? Então foi vindo outros missionários e nós viemos para Água Fria. E hoje estamos aqui já, né? Estamos aqui ainda no Água Fria, já estamos agora de 86 até 2025, né? Que é o ano. E já só auxiliando o pastor, nossas atividades já mais fracas, a gente ainda é supervisor da igreja, continua sempre sendo, já na gestão desse pastor que veio para cá, que é o pastor Joaquim Pereira da Costa, né? Muito meu amigo, gosta muito da gente, mas já estamos mais fora de atividade. Mas estamos fazendo o trabalho aqui de supervisão, né? Junto com os irmãos, você me conhece agora, né? Que você foi moço da minha congregação, que é o Água Fria. Hoje, graças a Deus, né? Você é presbítero e assim, Mondeldene, é a minha história, né? É a minha história, né? Mais ou menos o que aconteceu dentro desse tempo, né? Então é isso, meu irmão. Aí seus filhos foram crescendo. Aqui minha família cresceu, graças a Deus. Aqui veio o Joá, né? Que hoje também é um poço de Deus, né? Depois do Joá veio a Janabel, né, Rosa? Veio Janabel, o Joaquim, veio o Joaquim. Veio o Joaquimzinho, né? E depois veio a Janabel, depois veio a Lília, né? O Joadax, né? Depois a Lília. Então minha família se compôs com mais esses um que chegou, fizeram por todos 10, né? Os que ficaram vivos. E agora já passou para Jesus a minha filha mais velha, né? Que é do matrimônio, né? Mais velha, que foi a Lídia, né? Mas só foi ela que passou no ano de 2003. Então, meu irmão, 2023, né? 2020 não, 2022. Isso é só parte dos testemunhos, né, meu pastor? Isso é parte dos testemunhos, meu irmão. Eu queria que o Senhor deixasse uma palavra de bênção para quem for ouvir essa mensagem do Senhor aí. Eu queria que o Senhor deixasse uma palavra de bênção. Olha, eu de acordo com a minha vida como missionário, eu gostaria de incentivar os nossos irmãos jovens, né? Moços, por exemplo, que têm paixão por missão, né? Ganhar alma para Jesus, né? Que eles se disponham, porque o trabalho de missão, ele é muito árduo.
Só que ele é muito abençoado também, né? Nós tivemos muitas dificuldades nos nossos trabalhos de missões. Teve vezes que eu fiquei no meio do mar, como no Amazonas, né? Quase dizendo que não tinha mais solução, porque o barco estava naufragando, né? E eu estava sem esperança de sobreviver naquele temporal. Mas graças a Deus, Deus poupou a minha vida, e que naquele tempo eu tinha já eu estava com meus 30, talvez meus 32 anos, 33 anos, mais ou menos, que eu casei com 28 anos com a Dona Rosa, nós era recente-casado, né? Devia estar com meus 33 anos. E depois disso o Senhor me concedeu a misericórdia, que eu estou com 76, né? Tudo eu dou graça por os anos que Deus me deu, que eu podia ter, se não fosse a misericórdia de Deus, eu tinha morrido naquele época. Então são coisas que eu trago com a dificuldade que tem na missão, né? E então esse jovem tinha que experimentar trabalho de missão, né? Porque fazer missão não é atender uma igreja ou estar numa igreja, né? Ou fazer um movimento de missão. Missão é ir e fazer o que Jesus mandou. Ide, pregai o meu evangelho às criaturas, né? A toda criatura, às criaturas. Então, essa é o trabalho de missão para quem tem paixão por ganhar alma. Então, e só pode fazer isso, só se pode fazer pessoa que tem dinâmica, pessoas que têm, que se dispõem, né? Que tem condição. Por exemplo, hoje, se você falar em eu ir fazer o que eu fiz, né? Eu não faço mais e nem vou, porque não tem mais disposição, não tem mais idade, não tem mais condições, né? Então, a época de fazer esses trabalhos de missões ganhar é com um jovem, novo, né? Que é disposto, que é disponível para toda a obra que vem pela frente. Então, essa é a minha palavra para quem tem desejo de fazer missão, de ganhar alma para Jesus, né? De ganhar alma para Jesus, para atender a obra, para servir a Deus, para servir a obra, pode ser da idade que for, né? O tempo que puder, mas para fazer a missão tem que ter essa disponibilidade, tem que ter essa saúde perfeita, tem que ter essa energia, né? Para poder enfrentar o trabalho de missão, porque ele é árduo e depende disso, tanto da espiritualidade como da saúde do corpo também. Então deixa essa palavra para quem tem desejo de ganhar alma para Jesus, né? Que é os jovens. Fala isso mais com os moços jovens, os obreiros novos, né? Para esse desempenho que foi feito, porque se eu não fosse novo, né? Não fosse jovem, não tivesse me disponibilizado para a obra de Deus, né? Não faria, porque tinha muitas coisas que me chamavam para não fazer esse trabalho. Primeiro, um bom emprego que eu tinha na Icome, né? Que ninguém, foi o único funcionário da Icome que pediu a conta da Icome. O doutor disse que foi o primeiro, depois dos tantos que ele mandou embora, foi o primeiro que pediu a conta e me deixa uma palavra que eu pedi a conta da Icome para ir para a missão, né? Então eu ganhava um salário muito bom. Então, e moço jovem, ele achou que era até uma besteira minha fazer uma coisa dessa, mas eu não fiz porque não dependia do emprego, não. Eu fiz porque era querer ganhar alma para Jesus. Então foi isso. Tá, meu irmão querido? Tá bom, Deus meu lhe pastor. abençoe. É essa minha palavra que eu deixo para quem tem desejo de fazer missão e ganhar alma para Jesus. Porque fazer missão é ganhar almas para Jesus, né? É ganhar alma para Jesus. A irmã Rosa quer deixar uma palavra para... Sempre tem apoiado o pastor em missões aí. Quantas lutas não já passou, quantas provações, né, irmã Rosa? Mas a senhora permanece de pé aí. Muitas mulheres
esposa de irmãos aí que estão na obra do Senhor, né, que estão dando apoio, assim como a senhora, precisam aprender também com as experiências que a senhora tem ao lado também do homem de Deus, do nosso pastor. Quantas lutas a senhora já passou, mas a senhora permanece aí de pé, né, serva de Deus. Pois é, irmão, aí é o seguinte, quando eu conheci esse homem aí, eu não era nem crente, tinha aceitado Jesus. Aí, sei como foi, nós casemos, né? Aí, quando nós casamos, aí começamos a ingressar na obra. Nós congregava na igreja, lá numa igreja. Aí que quando de lá nós fomos para um lugar por nome Santo Antônio. Fica nas colônias de Santarém, Santo Antônio, tomava conta de uma igreja lá. Depois era duas igrejas, Santo Antônio e São Benedito. E aí lá nós ficamos, nós tomávamos conta de lá desses dois campos. Essas duas congregações, aí nós, no tempo que eu vim para Santarém para ganhar a minha dízima, e aí eu não voltemos mais. Aí depois fiquemos lá em Santarém, saímos dessa igreja, fiquemos assim. Não tinha, Joaquim dirigia, fazia escola dominical lá na nossa casa, lá em Santarémzinho. Aí teve, todos de tarde assim, ele fazia a escola dominical, sempre ele tinha aquele sonzinho aí, anunciava, e as crianças. Com violão, né, o pastor? Aí quando foi um belo dia, aí teve a Santarém Mirim. Santarém Mirim é um lugar que é do Santarém mesmo, mas da Vargem. Aí o pastor, esse pastor Manuel Alves Ribeiro, queria um obreiro para lá para Santarém Mirim. E aí veio o pastor José Maria. João Maria. Aí veio conversar com ele. Aí que nós fomos, ele foi para lá, o pastor conversou com ele, aí já estava grávida desse outro meu menino, meu segundo menino, de Gilmar. Aí ele foi para lá, recebeu o trabalho e tudo, quando foi com uns 15 dias nós fomos para lá. Passamos 4 anos lá, não foi, Joaquim? Santarém. Aí fazia o campo lá da Várzea, era sul da Várzea lá, e nós morávamos na terra firme. Aí era tempo de ceia, ir para lá, dar ceia para os irmãos na Várzea. Sei que nessa arrumação fiquemos 4 anos lá. E todo o tempo de boa, né? Fazendo o trabalho do Senhor. Sempre eu sou assim, aquelas pessoas que eu não sou pessoa que, assim, de dirigente de circulação, que esteja assim de frente, assim, tomando sempre tem uma pessoa assim do lado, fazendo, e eu ajudando, dando apoio. E assim foi. Aí de lá nós, foi tempo fomos para Santarém, de lá fomos para o Paraguaína. Não, nós fomos para o Maró. Do Maró que nós fomos para Paraguaína. Nós passamos um ano e pouco, quase 2 anos aí no Maró. Muito dificultoso. Mas graças a Deus nós vencemos a batalha. Aí viemos de lá para Santarém de novo, fomos para Várzea. Aí depois nós fomos para Santarém, de Santarém de novo. Aí nós fomos para Araguaína. De lá da Araguaína nós passamos um tempão para lá. Aí que ele saía para missão, né? Para a cruzada, aí eu ficava com os meninos. Nesse tempo tinha mais filhos, né? Do Joarão, a Lídia, a Priscila. Estava desse meu Joabe. Não, eu tinha o Joabe e eu estava grávida do Joá. Eu tinha 4 filhos já. E aí ele saía e eu ficava. Tomando conta, indo para a igreja também. E assim, irmão. Foi a nossa jornada de lá, nós vimos embora para cá, estamos com 30 e poucos anos já aqui.
Me sinto bem, graças a Deus, aqui nesse lugar. Foi onde o lugar que Sim. nós viemos a primeira vez e estamos até hoje. Já se mudamos em tantos lugares, já fomos para Pedra Branca, mas estamos aqui, graças a Deus. Eu me sinto muito feliz aqui, no lado das irmãs, no lado fazendo a obra do Senhor, né? Meu trabalho foi esse, sempre nós dando apoio um com o outro. Eu sei que muitas vezes vem a diversidade entre marido e mulher, mas nós estamos juntos, graças a Deus. Já estamos perto de fazer 50 anos já de casado. Graças a Deus eu estou até hoje aqui, ajudando na obra do Senhor. No caso, a congregação aqui, os dirigentes que chegam aqui, as mulheres, eu fico do lado, as irmãs aí ajudando. Me sinto feliz, me sinto bem, graças a Deus. Graças a Deus. É. A senhora quer deixar uma mensagem para as mulheres do Círculo de Oração? Que nós do Círculo de Oração, nós mulheres do Círculo de Oração, que nós sejamos mais assíduas na obra do Senhor. É assim, né? que a senhora sonha Fazendo mais o mulheres, trabalho né? do Senhor, né? Fazendo o trabalho do Senhor. Fazendo o trabalho do Senhor e fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, né? É porque não sabemos dia nem hora que nós vamos daqui, então nós temos que estar fazendo alguma coisa para o Senhor, enquanto nós estamos nesta vida. Enquanto nós E estamos por aqui. Depois de nós partirmos para outra dimensão, nós não temos mais fazer nada, né? Eu tenho que fazer aqui, se despertar. No caso, nós do Círculo de Oração aqui da Água Fria, né? Aqui do Água Fria. Nós se despertar, dia de reunião, nós estejamos fazendo o trabalho do Senhor, sexta, sábado, é o nosso dia, né, do Círculo de Oração, né? É isso aí. E eu agradeço a oportunidade pela sua entrevista, né, porque Sim. isso é bom a gente ter um desenvolvimento, né? Porque muitas vezes a gente tem vergonha, não sabe o que a gente vai falar, mas aí nessa hora o Senhor dá-nos palavras para nós se expressar. Amém. E por esses tempos que nós passamos na obra do Senhor, nesses lugares, de ombros, de mão dada, né? Ele sempre foi que estava na frente, de destaque, né? E eu do lado dele, fazendo o trabalho do Senhor. E também não medindo dificuldade, eu ia mesmo, né? No caso, nós trabalhávamos, ficávamos em Santarém, do Arapio, era no São Benedito, Santo Antônio. Nós íamos para São Benedito, um lugar tão longe. E aí eu, grávida dessa minha menina, dessa Lídia, mas graças a Deus nós fizemos o trabalho do Senhor e eu me sentia bem. No lugar mais humilde eu me sinto mais bem. A minha humildade. O lugar mais humilde para mim eu me sinto feliz. É isso aí, irmão. E eu agradeço a oportunidade por esse momento que o irmão veio fazer a entrevista de nós dois, né? Porque eu digo mesmo, eu nunca ganhei uma alma assim, dizer assim, pregar para a pessoa e ganhar. Mas eu oro, né? Oro e através da oração, aí o Senhor comove o coração das pessoas, e aceita Jesus, né? Sim. Não é que nem ele que aceitou, ele pregou, a pessoa veio, como ele contou esse testemunho dessa menina, né? Essa menina eu vi, nós já era casado. E aí, mas eu... A senhora é aquela que fica em oculto dando o apoio em oração, né? Enquanto o pastor age, né, pastor? Sempre alguém missionário assim precisa de alguém que esteja de joelho no chão para ele poder ter êxito na caminhada dele, né? Na verdade, o ministério da Dona Rosa é um ministério de oração, né? Então, muitas vezes nós tivemos a oportunidade de ganhar muita alma para Jesus, né? Por causa que ela se envolvia na oração, né? E até hoje nós ainda
sobrevive, né? A gente dá trabalho para Jesus, nos agradece a Deus as orações dela, né? Que é muito perseverante em oração. E ela ganha a alma assim também, porque uma vez que ela ora e eu prego e Jesus opera, né? Ela faz parte dessa ganhação Sim, de almas, sim, né? pastor. Então é assim, né? Quantas vezes, né? Foi muitas almas que nós ganhamos para Jesus na missão. E hoje os frutos, eu deixei. Hoje tem vários pastores, né? Como o irmão Nesselito, que já até passou para Jesus, né? Nós oramos por ele, batizamos, ele era até de outra denominação, né? Quando nós chegamos em Santarém Mirim, que ela falou agora, né? Ele era adventista, né? Aí ele aceitou Jesus conosco, né? Na Assembleia de Deus, né? Batizei ele nas águas, né? E ele, quando eu saí de Santarém Mirim, da igreja de Santarém Mirim, já nós deixamos muito crente lá, ele ficou lá e já ficou como pastor daquela igreja, né? E ele já até passou para Jesus. Então, são frutos que nós, na nossa missão, né? Sim. Nós criamos, então, o trabalho dela de oração. Pastor, Faz com certeza o pastor Ideraldo vai ouvir esse seu vídeo, vai ver esse vídeo. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse homem de Deus. Olha, Ideraldo, para mim também, ele fez parte do nosso trabalho de missão nesse Amazonas, né? O Ideraldo foi um dos obreiros também que, na época, eu convoquei daqui de Macapá, né? Aí, para missão no estado do Pará, né? Ainda tive a felicidade de empossar ele numa igreja em Rurópolis, né? Rurópolis, pela nossa igreja de Santarém, né? Então ele trabalhou, depois nós se apartamos, que quando eu fui para a cruzada, né? Eu saí do Pará e ele ficou no Pará, né? Então, o Ideraldo, para começar, nós somos jovens, né? Obreiro daqui de Pedra Branca, né? E que atuamos nessa extensa do Pará, né? E hoje teve uma época agora, ultimamente com nós aqui, mas voltou de novo para o Pará. Hoje eu soube que ele está numa cidade do Pará pastoreando também. É um grande amigo meu e primo, né? Que nós somos primos. Sim. E graças a Deus, então esse jovem foi um jovem de muito talento na missão que ele fez no estado do Pará. Permanece dando fruto, né? E permanece dando fruto. Já está de idade também, hoje, mas graças a Deus, né? O Ideraldo. Graças a Deus. Então já estou encerrando por aqui, meu pastor. Eu agradeço pela sua disponibilidade. Deus abençoe. A boa irmã Rosa também. E entrevistar uma parte, né? É impossível nós relatar irmão, tudo né? quanto coisa. Foi grande essa missão, né? Mas esse mais ou menos é o básico que nós temos transmitindo para os meus irmãos, né? Nós estamos pedindo oração, hoje a gente está meio adoentado, eu com a dona Rosa, né? Já não somos mais aqui, estamos de idade. O senhor pode fazer uma oração, pastor, para nós finalizar, abençoando. Quem bem. for ouvir aí, talvez esteja ouvindo com alguma dificuldade, alguma doença, ou até desanimado em ouvir o seu testemunho e sendo abençoado também com a sua oração. Podemos sim, meu irmão. Então vamos orar. Meu querido Deus e meu querido Pai que está no céu, é no nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que nós lhe agradecemos pela boa-vinda do teu Filho, irmão. Obrigado, Jesus. O teu servo aqui no meu lar, na minha casa, junto com a minha esposa, sentado nessa mesa, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade e o que falamos, Senhor da glória, que tenha sido para aquele ouvinte, para aquela pessoa que vai ouvir, Senhor, essa declaração que fizemos, aleluia, da nossa missão aqui na terra. Pai, eles sejam tocados pelas necessidades, inclusive eu te oro pelos jovens, obreiros, moços, novos. Pai, que estão fazendo a tua obra, que desejam fazer a tua obra, que sejam, não se embaraçem na luta do dia a dia, que muitas vezes há de acontecer na sua trajetória.
mas abençoa as senhoras que são esposas desses homens que estão empenhados na obra, sejam abençoadas, dispostas, não ser simplesmente, meu Pai Celestial, mas atuante na obra do Senhor, fazendo a obra que o Senhor quer que faça. Abençoa teu servo, estamos juntos nessa missão também aqui já, como supervisor neste lugar, fazendo a obra do Senhor ao lado do teu servo, pastor Joaquim Pereira, e todo o seu ministério nessa grande igreja abençoada nesse município. Pai, abençoa teu servo, pastor Joaquim Pereira, aleluia, esse homem que foi o que o Senhor enviou para cá, para nos pastorear, conduzir a tua igreja, Senhor da glória, aqui, ficar ao nosso lado. Pai, abençoa teu filho, seu filho, pastor Misael, nosso vice-presidente, e assim todo, Senhor da glória, esse corpo adolescente do ministério que fica no lado do teu servo, dando apoio. Nós queremos, Senhor, pedir a sua graça. Estamos avançados de idade, mas ainda temos disponibilidade, desejo de fazer alguma coisa. Nos ajuda com teu filho, irmão Ângelo, o irmão Deodênio, nessa missão de, Senhor, supervisionar essa obra que é tão grande, nas aldeias até o cachorrinho, meu Pai. Abençoa nós nessa nossa trajetória, que esse ano de 2025 seja um ano de vitória. Obrigado pelos companheiros, meu Pai. Abençoa por toda a tua igreja, nossa convenção, pastor Lucifrance, teu servo. Meu Deus, aleluia. Teu servo está dependendo do Senhor, pois ele não está bem de saúde. O teu filho anunciou ontem. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é misericordioso. Cuida do teu servo, do nosso presidente, o pastor Gaia, Senhor da glória. Teu servo que está internado ali, que foi cometida aquela enfermidade. Abençoa e guarda teu filho, dá saúde perfeita, assim para toda a tua igreja, em todo esse estado e fora do estado. Põe a tua mão misericordiosa e abençoa. Nós te agradecemos no soberano, no eterno, no glorioso nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém, meu pastor.